Milionário abandonou sua amada de forma cruel. 25 anos depois, ficou paralisado ao vê-la com um jovem idêntico a ele em um aeroporto. Ele se aproximou. Mariana estava sentada à beira da cama, o olhar perdido em algum ponto invisível da parede branca e descascada do quarto. O silêncio da pequena kitnet no subúrbio do Rio de Janeiro parecia mais pesado do que nunca. O som distante dos carros na avenida parecia abafado, como se o mundo inteiro estivesse esperando por ela. Em suas mãos trêmulas, o teste de gravidez positivo parecia ter um peso impossível de suportar. O coração batia descompassado no peito, como se quisesse escapar. Uma mistura de medo e esperança pulsava em cada célula do seu corpo. Mariana não sabia se chorava ou sorria. Ela levantou os olhos para o pequeno espelho em cima da cômoda. O reflexo mostrava uma jovem de 22 anos com os cabelos castanhos desalinhados, os olhos brilhando de lágrimas e incerteza. Tocou levemente a barriga, ainda lisa, e sentiu um arrepio percorrer a espinha. E agora? Sussurrou para si mesma. Ela precisava contar para Gabriel. Eles estavam juntos há 2 anos. E embora ele sempre falasse sobre o futuro, nunca mencionava nada sobre filhos. Mas o amor deles era forte. Não era. Ele entenderia. Eles poderiam enfrentar aquilo juntos. Pegou o celular e respirou fundo. Seus dedos tremiam enquanto discava o número dele. O coração martelava tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois de alguns toques, ele atendeu. Oi, amor, tá tudo bem? A voz de Gabriel era firme e tranquila. Um refúgio que Mariana sempre buscava. Gabriel, a gente precisa conversar, é sério. Sua voz falhou no final, do outro lado da linha. Houve uma pausa. Ele não gostava de surpresas. Mariana podia quase visualizar a expressão dele. A testa franzida, os olhos escuros analisando todas as possibilidades. Pode falar, o que aconteceu? Ele perguntou, com um tom de leve impaciência. Ela fechou os olhos por um instante e deixou as palavras saírem. Eu tô grávida. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Mariana sentiu o ar faltar. O peito apertado, as lágrimas ameaçando cair. Ela podia ouvir os carros passando pela rua, o som abafado da cidade continuando sua rotina, enquanto o mundo dela parecia congelado. Mariana, você tem certeza? A voz dele soou fria e distante, como se estivesse falando com uma desconhecida. Tenho. Fiz o teste 3 vezes, respondeu, tentando manter a calma. Outro silêncio. Então ele disse, a gente pode se encontrar amanhã. Eu preciso pensar. Tá bom. Ela sussurrou. A noite foi longa. Mariana não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, imaginava diferentes cenários. Em alguns, Gabriel sorria, a abraçava e prometia que tudo ficaria bem. Em outros, ele simplesmente desaparecia. Quando o sol começou a nascer, ela finalmente desistiu de tentar descansar. No dia seguinte, encontraram-se em uma cafeteria perto do centro. Gabriel já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Mexendo distraidamente no copo de café, ele olhou para cima quando ela entrou, mas não sorriu. Mariana engoliu em seco e caminhou até ele, sentando-se à sua frente. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável. Mariana apertou as mãos no colo, tentando controlar o nervosismo. Por fim, ele quebrou o silêncio. Eu pensei muito sobre isso. Começou, a voz sem emoção, e cheguei à conclusão de que não podemos ter essa criança agora. As palavras caíram como um soco no estômago dela. O quê? A voz saiu trêmula. Como assim, Gabriel? É nosso filho. Mariana, eu fui aceito para estudar na Europa. É a minha chance. Você sabe disso? Uma criança agora vai acabar com tudo. Vai destruir o que eu planejei. Ela olhou para ele, tentando encontrar nos olhos dele o homem por quem havia se apaixonado. Mas tudo que viu foi frieza. Então você quer que eu tire o bebê? Perguntou, a voz quase um sussurro. É o melhor para nós dois, ele respondeu, desviando o olhar. Eu posso te ajudar, pagar o procedimento, o que você precisar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. O coração parecia se partir em 1000 pedaços. Eu não vou fazer isso. Eu não vou tirar o meu filho. Ele respirou fundo, a frustração evidente no rosto. Se você fizer isso... Mariana, eu não posso ficar. Minha família nunca vai aceitar. Eu preciso ir embora. Então vai.
Ela murmurou, a dor transformando-se em uma firmeza inesperada. Se é isso que você quer, vai. Ele a encarou por um longo momento. Os olhos vazios, por fim. Se levantou e saiu sem dizer mais nada. Horas depois, Mariana estava na rodoviária Novo Rio, uma mala pequena a seus pés e o coração esmagado. O anúncio do ônibus para Belo Horizonte ecoou pelos alto-falantes, com lágrimas nos olhos. Ela subiu no ônibus, tocando levemente a barriga. Vai ficar tudo bem, meu amor, eu prometo, enquanto o ônibus deixava a cidade para trás. Mariana encarava o futuro desconhecido, sabendo que, apesar de tudo, não estava mais sozinha. O ônibus seguia firme pela estrada, cortando a noite com os faróis iluminando o caminho escuro. Mariana encostou a cabeça na janela fria e observou o reflexo distorcido das luzes dos postes passarem depressa. As lágrimas haviam secado, mas a dor persistia, latejando no peito como uma ferida aberta. Enquanto o veículo avançava em direção a Belo Horizonte, ela tentava organizar os pensamentos. O medo do desconhecido a assombrava, mas uma determinação silenciosa começava a crescer dentro dela. Ela não tinha mais tempo para se lamentar. Agora, havia outra vida a considerar, outra razão para seguir em frente. O ônibus fez uma parada em uma pequena cidade, e os passageiros desceram para esticar as pernas. Mariana permaneceu sentada, abraçando sua mala como se fosse um escudo contra o mundo. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos sentou-se ao seu lado, oferecendo um sorriso caloroso. Tudo bem, querida. A voz dela era suave, carregada de compaixão. Mariana fez que sim com a cabeça, forçando um sorriso fraco. Só estou cansada, murmurou. A senhora assentiu, como se entendesse exatamente o que ela estava sentindo. Às vezes, a vida nos obriga a mudar os planos. Mas você vai ver. Sempre há uma maneira de recomeçar. Essas palavras ficaram ressoando na mente de Mariana enquanto o ônibus retomava a viagem. Ela precisava acreditar nisso. Que sempre haveria uma maneira de recomeçar. Belo Horizonte. Não era só um destino. Era uma nova chance. Uma página em branco esperando para ser escrita. Quando o ônibus finalmente chegou à rodoviária de Belo Horizonte, o céu começava a clarear. Mariana desceu com sua mala surrada e olhou ao redor. A cidade parecia acordar devagar, com os primeiros raios de sol tingindo os prédios de dourado. Um novo dia, uma nova vida. Ela respirou fundo, tentando absorver a energia daquela cidade desconhecida. Com passos hesitantes, caminhou até o ponto de táxi mais próximo. Para onde, moça? Perguntou o motorista. Um senhor de meia idade com bigode espesso. Ela hesitou por um instante. Não tinha nada planejado, nenhum endereço certo, apenas um nome anotado em um papel amassado, o de uma pensão simples recomendada por uma colega da faculdade que havia morado em Belo Horizonte. Para a Rua dos Aimorés, por favor, disse, entregando o papel. O táxi serpenteou pelas ruas da cidade ainda adormecida. Mariana observava tudo com atenção. Os prédios, as árvores, as calçadas vazias. Cada detalhe era uma promessa de que ela poderia reconstruir sua vida ali, quando o táxi parou em frente à pensão. Ela pagou a corrida com o pouco dinheiro que tinha e desceu. A fachada da pensão era antiga, mas bem cuidada. O cheiro de café fresco e pão assado pairava no ar, trazendo uma sensação inesperada de conforto. Mariana entrou e foi recebida por uma mulher de rosto redondo e sorriso fácil. Bom dia! Querida, meu nome é Dona Nilda. Você deve ser a Mariana, certo? Sim, sou eu, respondeu com uma voz cansada. Pode ficar tranquila, já preparei seu quarto. É simples, mas é limpinho. Vamos lá. Mariana seguiu Dona Nilda pelo corredor estreito até um quarto pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro, uma mesa de madeira e uma janela que dava para o quintal, onde flores coloridas dançavam suavemente com a brisa da manhã. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, disse Dona Nilda com um olhar maternal. E não esqueça de tomar o café da manhã. Faz bem para a alma. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Fechou a porta, largou a mala no chão e sentou-se na cama. A exaustão finalmente a alcançou, e ela desabou em lágrimas silenciosas. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio e incerteza misturados. Horas depois, o sol já estava alto quando Mariana acordou.
A luz entrava pela janela. Aquecendo o quarto, ela se levantou, lavou o rosto e encarou o espelho. A imagem refletida era de uma mulher com o rosto marcado pelo cansaço, mas havia uma centelha de força nos olhos. Vai ficar tudo bem, murmurou para si mesma. Vestiu-se e desceu para o café da manhã. Dona Nilda estava atrás do balcão, servindo café para outro hóspede. Quando viu Mariana, sorriu e puxou uma cadeira. Sente-se, querida. Está com cara de quem precisa de um café forte. Mariana aceitou a xícara quente e tomou um gole. O calor do café espalhou-se pelo seu corpo, trazendo uma sensação de vida nova. Ela olhou ao redor, absorvendo aquele ambiente simples e acolhedor. E o que você pretende fazer aqui em Belo Horizonte? Perguntou Dona Nilda, com curiosidade genuína. Vou dar aulas. Sou formada em letras. Preciso arrumar um emprego para me manter. Ah, querida, professora é uma bênção. Conheço uma escola que sempre está precisando de gente boa. Posso falar com a diretora, se você quiser. Os olhos de Mariana se encheram de esperança. Sério, eu agradeceria muito. Dona Nilda sorriu e apertou a mão dela. Aqui você vai encontrar seu caminho. Tenho certeza disso. Mariana sentiu uma onda de gratidão. Talvez aquele fosse realmente o começo de algo bom. A vida não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Mariana logo encontrou um emprego na escola municipal, professor Castro Alves. A diretora, Dona Vera, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, a recebeu de braços abertos após a recomendação de Dona Nilda. Precisamos de professoras comprometidas como você, Mariana, dissera Dona Vera. E vai dar tudo certo. Você vai ver. O salário era modesto, mas o suficiente para pagar o aluguel do quarto na pensão e garantir uma vida digna para ela e o bebê que estava a caminho. Mariana começou a se adaptar à rotina da escola, ensinando crianças do ensino fundamental com uma dedicação que impressionava a todos. Com o passar dos meses, sua barriga crescia, e com ela, crescia também a esperança de um futuro melhor. Os alunos adoravam a nova professora, e Mariana sentia que, finalmente, estava encontrando seu lugar no mundo. A escola era mais do que apenas um trabalho. Era um refúgio, um lugar onde ela podia esquecer, ainda que por algumas horas, da dor que carregava no coração. As noites, no entanto, eram solitárias. Quando o silêncio da pensão se instalava, Mariana conversava baixinho com o bebê em sua barriga. Você é minha luz. Meu amor, murmurava, acariciando o ventre. Vamos construir uma vida linda juntos. Finalmente, em uma madrugada chuvosa de setembro, as dores começaram. Mariana estava sozinha no quarto, suando frio e respirando com dificuldade. Com a ajuda de Dona Nilda, foi levada ao hospital mais próximo. O parto foi longo e doloroso. Mas quando o choro do bebê rompeu o ar, todo o sofrimento se dissolveu em lágrimas de felicidade. É um menino, anunciou a enfermeira, entregando o pequeno nos braços de Mariana. Ela olhou para o rostinho enrugado e os olhinhos fechados do filho. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto sussurrava. Lucas, seu nome vai ser Lucas. A enfermeira sorriu, emocionada com aquela cena. Bem-vindo ao mundo, Lucas. Os dias que se seguiram foram de adaptação e descoberta. Lucas era um bebê saudável, com cabelos escuros e uma energia vibrante. Mariana passou noites em claro, embalando-o e cantando canções de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Cada sorriso de Lucas, cada balbucio, era uma confirmação de que ela tinha feito a escolha certa. Apesar do cansaço, Mariana enfrentava cada dia com uma força que nem sabia que possuía. Pela manhã, deixava Lucas na casa de Dona Nilda, que cuidava dele com carinho enquanto ela ia trabalhar. Quando voltava da escola, corria para os braços do filho, sentindo uma alegria que aquecia até as partes mais frias de seu coração. Ele é como um neto para mim, Mariana, dizia Dona Nilda, sorrindo enquanto balançava Lucas no colo. Esse menino tem sorte de ter uma mãe tão forte. Mariana sorria, mas sabia que não era apenas Lucas que tinha sorte. Ela também se sentia abençoada por ter aquela rede de apoio, por ter encontrado pessoas que a acolheram quando ela mais precisava. Os anos foram passando, e Lucas cresceu rodeado de amor. Seus primeiros passos foram comemorados com lágrimas e risos. Suas primeiras palavras, mamãe
e vovó encheram a pensão de alegria. Mariana fazia questão de estar presente em cada momento importante, mesmo que isso significasse sacrificar noites de sono ou fins de semana de descanso. A cada aniversário de Lucas, Mariana organizava pequenas festas na pensão. As crianças da vizinhança, os colegas da escola e os moradores da pensão se reuniam para celebrar a vida daquele menino que parecia trazer luz a todos ao seu redor. O bolo era simples, os presentes modestos, mas o amor transbordava em cada detalhe. Mariana ensinava Lucas a ser gentil, honesto e trabalhador. Sempre que ele perguntava sobre o pai, ela respondia com cuidado: "Seu pai não pôde ficar com a gente, meu amor, mas você tem a mim, e eu sempre estarei aqui para você." Lucas aceitava essas palavras com a inocência das crianças que confiam plenamente em suas mães. Ele não precisava de mais nada. Para ele, Mariana era o mundo inteiro. Na escola, Lucas se destacava. Era um menino curioso, que adorava ler e aprender coisas novas. Os professores elogiavam sua inteligência e gentileza, e Mariana se enchia de orgulho ao ouvir os comentários positivos. Uma noite, enquanto Mariana corrigia provas sentada à mesa, Lucas se aproximou com um livro nas mãos. "Mamãe, você pode ler para mim?" Ela sorriu e puxou o filho para o colo. O cheiro dos cabelos dele, a sensação do pequeno corpo encostado no dela, era o conforto que ela precisava depois de um dia difícil. "Claro, meu amor. Qual história você quer ouvir hoje?" Enquanto lia, sentiu os olhos de Lucas fecharem devagar. A respiração dele ficou suave, e ela beijou sua testa, murmurando: "Obrigada por existir, meu filho." Naquele momento, Mariana soube que, apesar de todos os desafios, estava exatamente onde deveria estar. A vida não tinha sido fácil, mas o amor que ela e Lucas compartilhavam era a maior recompensa que poderia ter. A sala de reuniões da Torre Almeida, um dos prédios comerciais mais imponentes de São Paulo, estava silenciosa, com exceção do som dos dedos de Gabriel batendo levemente na mesa de vidro. Ele estava concentrado, os olhos fixos no gráfico projetado na tela à sua frente. Os números eram impressionantes. O lucro da empresa crescia ano após ano, e ele sabia que grande parte desse sucesso era mérito seu. "Senhor Almeida", chamou sua assistente, interrompendo seus pensamentos. "A diretoria está pronta para a apresentação." Gabriel assentiu, levantou-se e ajustou a gravata. Seu reflexo no vidro da janela mostrava um homem de 35 anos, bem vestido, cabelos escuros impecavelmente penteados, olhar firme e calculista. Era o retrato de um vencedor. Ele tinha conquistado tudo o que havia planejado. Uma carreira brilhante, uma empresa de prestígio e respeito no mundo dos negócios. Mas, apesar das conquistas, havia algo no silêncio do seu escritório que o incomodava. Aquele vazio que não podia ser preenchido com números, contratos ou contas bancárias gordas. Ele entrou na sala de reuniões, onde os diretores e investidores o aguardavam. Um sorriso profissional surgiu em seu rosto. "Bom dia a todos, vamos começar." A apresentação foi impecável. Como sempre, Gabriel dominava os números e as estratégias com maestria. Ele falava com confiança, cada palavra cuidadosamente escolhida para inspirar segurança e entusiasmo. Quando terminou, os aplausos preencheram o ambiente. "Excelente trabalho." "Gabriel", elogiou um dos diretores. "A empresa nunca esteve tão bem." "Obrigado. Estamos apenas começando", respondeu ele, com uma determinação fria. Quando a reunião acabou e todos começaram a se dispersar, Gabriel voltou para seu escritório, sentou-se na poltrona de couro e olhou pela janela, lá fora. A cidade de São Paulo se estendia até onde os olhos podiam ver. Prédios imensos, ruas cheias de carros, pessoas correndo para lá e para cá, cada uma com sua própria história. Ele era apenas mais uma peça naquela engrenagem gigante, mais uma peça que tinha alcançado o topo. Olhou para a agenda em cima da mesa. A semana estava cheia de compromissos, jantares com investidores, viagens internacionais, reuniões intermináveis. Tudo estava planejado nos mínimos detalhes, como uma máquina bem lubrificada. Não havia espaço para surpresas. Ele passou a mão pelo rosto e suspirou. Fechou os olhos por um instante e, como uma sombra indesejada, a imagem de Mariana surgiu em sua mente.
Aquela despedida na rodoviária ainda o assombrava. Ele se lembrava dos olhos dela, cheios de lágrimas e decepção, e lembrava também do peso das próprias palavras, ditas com frieza, como se estivesse cortando um laço invisível. Você fez a escolha certa, murmurou para si mesmo, tentando se convencer, mas a verdade era que, por mais que repetisse essa frase, ela nunca soava verdadeira. Sempre que pensava em Mariana, uma sensação de vazio se instalava em seu peito. Ele não sabia se era arrependimento, culpa ou apenas saudade de uma vida que ele poderia ter tido. O telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Senhor Almeida, sua reunião com os japoneses está marcada para as 15 horas, informou sua assistente. Certo, obrigado, respondeu, desligando em seguida. Levantou-se e foi até o bar do escritório. Serviu-se de um uísque e deu um gole, sentindo o líquido quente descer pela garganta. A bebida queimava, mas não tanto quanto a memória de tudo o que havia deixado para trás. Ele tentou afastar esses pensamentos, focando no trabalho, mas as memórias insistiam em voltar, especialmente nos momentos de silêncio. A vida de Gabriel era uma sequência de jantares caros, viagens luxuosas e eventos sofisticados. Ele era admirado por todos, invejado por muitos, mas amado por ninguém. No fundo, sabia que tudo aquilo era uma fachada, uma máscara que ele usava para esconder o fato de que, por dentro, estava vazio. Naquela noite, depois de um jantar com investidores em um restaurante chique da Avenida Paulista, Gabriel voltou para casa sozinho. O apartamento de luxo no topo de um prédio moderno era decorado com móveis caros e obras de arte que ele mal notava. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada, mas ele mal prestava atenção. Jogou a chave na mesa da sala e afrouxou a gravata. O silêncio do apartamento parecia gritar. Caminhou até o bar, serviu-se de mais uma dose de uísque e sentou-se no sofá. Pegou o controle remoto e ligou a televisão, mas não prestou atenção em nada do que estava passando. De repente, uma notícia chamou sua atenção. Uma reportagem sobre uma professora dedicada em Belo Horizonte, que ajudava crianças carentes com projetos de leitura e educação. A imagem de uma mulher sorridente apareceu na tela, cercada por crianças. Gabriel sentiu o coração apertar. Por um momento, pensou ter visto Mariana naquela tela, mas a imagem logo mudou, e ele percebeu que estava enganado. Ainda assim, seu peito se encheu de uma saudade inexplicável. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado consigo mesmo. Por que você ainda pensa nela? Murmurou, mas ele sabia a resposta. Por mais que tentasse enterrar o passado, ele nunca realmente desaparecera. Mariana e a escolha que ele fizera anos atrás ainda estavam ali, à espreita, esperando para lembrá-lo de que nem todo o sucesso do mundo poderia preencher o vazio deixado por um amor perdido. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas do apartamento de Gabriel, desenhando padrões difusos no chão de mármore frio. Ele abriu os olhos lentamente, a cabeça latejando da ressaca da noite anterior. O copo de uísque vazio ainda estava na mesa de centro, ao lado da garrafa meio cheia. O gosto amargo na boca parecia uma extensão do vazio em seu peito. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo bagunçado e caminhou até a varanda. Lá fora, São Paulo fervilhava em sua rotina caótica, carros buzinando, pessoas apressadas. A cidade nunca dormia. Gabriel observou o horizonte por alguns segundos, mas a vista espetacular não lhe trazia paz. Pelo contrário, aquele mar de prédios e concreto parecia um lembrete cruel da solidão que ele mesmo havia escolhido. O celular vibrou na mesa da sala. Ele olhou o visor. Uma mensagem da mãe. Filho, quando você vai aparecer, seu pai pergunta por você. Gabriel suspirou e jogou o celular no sofá. O relacionamento com seus pais sempre fora complexo. Eles haviam investido nele, moldado sua vida como uma peça valiosa de um tabuleiro de xadrez. Cada movimento planejado, cada decisão calculada, e ele obedecera, sempre obedecera. Até mesmo quando isso significou abandonar Mariana, ele passou a mão pelo rosto e sentiu uma onda de arrependimento o invadir. Por mais que tentasse justificar sua escolha com a pressão familiar e os sonhos de sucesso,
A verdade era que ele escolhera o caminho mais fácil. E agora, tudo o que lhe restava eram os resultados de uma vida planejada para agradar aos outros. Naquela tarde, Gabriel decidiu sair para caminhar. Vestiu uma camisa simples, calças jeans e tênis. Uma tentativa de se sentir mais humano, menos empresário. As ruas de São Paulo estavam movimentadas. Como sempre, ele vagou sem destino, passando por praças e lojas, ignorando as vitrines brilhantes e os cafés lotados. Quando passou por uma livraria de esquina, algo o fez parar. Na vitrine, um livro infantil estava em destaque, com uma ilustração colorida de uma professora e um grupo de crianças sorridentes. O título chamou sua atenção: O Poder da Educação. Ele sentiu uma pontada no peito. Mariana. Era inevitável pensar nela quando se tratava de educação. Crianças, esperança. Ele entrou na livraria, movido por uma força que não compreendia completamente. Pegou o livro e folheou as páginas. Uma frase na introdução chamou sua atenção. Educar não é apenas ensinar, é plantar sementes de esperança em solo fértil, regá-las com amor e paciência, e confiar que, um dia, elas florescerão. Ele fechou o livro e sentiu os olhos arderem. Por que aquelas palavras o afetavam tanto? Talvez porque, em algum lugar do seu coração, ele sabia que Mariana havia feito exatamente isso. Ela plantara sementes de amor e esperança em solo fértil, enquanto ele fugira por medo e egoísmo. Vai levar o livro? Perguntou a atendente com um sorriso gentil. Gabriel hesitou por um instante e depois assentiu. Sim, por favor. Enquanto a atendente embalava o livro, ele olhou ao redor da livraria. Viu pais com crianças, avós escolhendo livros para os netos, jovens estudando em silêncio. Uma sensação de perda tomou conta dele. Ele deveria ter estado ali, fazendo parte desse mundo, compartilhando esses momentos com uma família que poderia ter sido sua, com o livro em mãos. Saiu da livraria e continuou caminhando. As lembranças de Mariana estavam mais fortes do que nunca. Lembrou-se dos dias felizes que passaram juntos. Os passeios na praia, as noites conversando sobre o futuro, os planos que fizeram e que ele jogou fora por medo. De repente, sentiu uma necessidade urgente de saber mais sobre ela. Pegou o celular e, sem pensar duas vezes, digitou o nome dela no campo de busca. Vários resultados apareceram. Um perfil no Facebook chamou sua atenção. A foto de perfil mostrava Mariana sorrindo, rodeada por crianças em uma sala de aula colorida. Ela parecia feliz, radiante, exatamente como ele se lembrava. Seus dedos pairaram sobre a tela. Um misto de medo e esperança o fez hesitar. Será que ela pensava nele? Será que o odiava? Ou talvez, depois de todos esses anos, tivesse simplesmente seguido em frente, apagando-o completamente de sua vida? Ele respirou fundo e clicou no perfil. As fotos contavam uma história que ele não conhecia. Mariana com alunos em projetos escolares, participando de palestras, comemorando aniversários modestos, mas cheios de amor. E então, uma foto recente chamou sua atenção. Mariana em um parque, com um jovem ao seu lado. O rapaz tinha cabelos escuros e olhos profundos. Um arrepio percorreu a espinha de Gabriel. O jovem era a sua imagem refletida. A mesma expressão determinada, a mesma postura confiante. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Meu Deus, murmurou, a voz falhando. Era impossível não reconhecer. Aquele jovem era seu filho, o filho que ele abandonara, aquele que nunca conhecera. O peito de Gabriel apertou. Uma onda de arrependimento e dor tomou conta dele. Todos os anos de silêncio, todas as noites solitárias, todas as conquistas vazias. Tudo o que ele construiu parecia insignificante diante da vida que ele deixara escapar. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir o peso da culpa. Era tarde demais para voltar atrás. Ele não sabia, mas uma coisa era certa. O eco do passado estava cada vez mais forte. E ignorá-lo não era mais uma opção. O sol da manhã entrava pela janela da pequena sala de estar, iluminando os móveis simples mais aconchegantes. Mas Lucas estava sentado à mesa com os olhos fixos no notebook, enquanto revisava os últimos slides da sua apresentação. Os dedos batiam no teclado com agilidade,
e a concentração no rosto dele era evidente. Mariana, do outro lado da sala, observava o filho com um sorriso orgulhoso. Era difícil acreditar que aquele jovem de 25 anos, tão confiante e dedicado, era o mesmo bebê que ela havia embalado em noites insones. O tempo voara, e cada esforço, cada sacrifício havia valido a pena. "Tá tudo pronto?" perguntou ela, aproximando-se com uma xícara de café nas mãos. Lucas olhou para cima e sorriu, recebendo a xícara com gratidão. "Quase. Quero que tudo esteja perfeito." "Vai estar", assegurou Mariana, tocando o ombro dele com carinho. "Você trabalhou duro para isso. Eles vão adorar a sua palestra." Lucas assentiu, mas a ansiedade ainda estava ali, visível em seus olhos. "É uma oportunidade importante, mãe. Falar em uma conferência internacional é algo que pode abrir muitas portas." "Eu sei, meu filho. E você merece cada uma dessas portas abertas." Ele sorriu, tomando um gole do café. O aroma familiar e o calor da bebida trouxeram um pouco de conforto. Mariana sentou-se à frente dele e olhou para o relógio na parede. "O voo é às 2 da tarde. Então temos tempo. Já arrumou tudo?" "Sim, tudo na mala", respondeu Lucas, fechando o notebook. "Acho que é isso." Mariana olhou para ele com ternura. Lucas tinha os mesmos traços do pai. Uma semelhança que se tornava mais evidente à medida que ele crescia. Os cabelos escuros, os olhos profundos e a postura decidida eram quase idênticos aos de Gabriel. Mas ao mesmo tempo, Lucas tinha uma bondade e uma sensibilidade que ela sabia serem fruto da educação que lhe dera. "Você está pensando em alguma coisa?" perguntou Lucas, notando a expressão distante da mãe. "Nada. Só estou orgulhosa de você." Ele sorriu. Levantou-se e a abraçou. Mariana fechou os olhos por um momento. Aproveitando a sensação do filho em seus braços, ele era a prova viva de que as escolhas difíceis que fizera no passado haviam valido a pena. "Vou sentir sua falta nessa semana", disse ele. "Eu também, mas sei que você vai brilhar lá." Lucas afastou-se e olhou para a mãe com seriedade. "Obrigado por tudo. Mãe, por nunca desistir de mim, mesmo quando tudo parecia difícil. Eu nunca desistiria de você, Lucas. Você é a razão pela qual eu sou forte." Ele assentiu, emocionado, e voltou a sentar-se para organizar os últimos detalhes. O celular dele vibrou na mesa, e ele pegou o aparelho, lendo uma mensagem rápida. "É a professora Amanda. Ela vai estar na conferência também", disse ele, sorrindo. Mariana sabia que Amanda era uma colega de faculdade por quem Lucas sempre tivera uma queda. Ela sorriu com cumplicidade. "Quem sabe não é dessa vez que você toma coragem de chamá-la para sair?" Lucas riu, um pouco sem graça. "Talvez. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Não tenha medo de arriscar, meu filho. Às vezes, a vida nos surpreende quando menos esperamos." Ele assentiu, absorvendo as palavras da mãe. Havia aprendido com ela que a vida era feita de escolhas corajosas e que o medo não podia ser um obstáculo permanente. Poucas horas depois, estavam no aeroporto de Confins. O movimento era intenso, e o som das malas rolando pelo chão se misturava às vozes apressadas dos passageiros. Lucas segurava sua mochila com firmeza, os olhos atentos às informações no painel de embarque. "Seu voo vai sair no horário", disse Mariana, olhando para a tela. "Que bom, assim não preciso ficar ansioso por muito tempo." Ele brincou, tentando aliviar a tensão. Mariana segurou a mão dele. "Vai dar tudo certo, meu amor. Estarei aqui torcendo por você." Ele sorriu, mas antes que pudesse responder, uma voz no alto-falante anunciou o embarque do seu voo. "É agora", disse ele, respirando fundo. Mariana puxou-o para um abraço apertado. "Cuide-se, e lembre-se de que eu te amo." "Eu também te amo, mãe." Lucas afastou-se, ajustou a mochila nos ombros e caminhou em direção à fila de embarque. Mariana ficou ali, observando até que ele desaparecesse entre os outros passageiros. Um misto de orgulho e saudade inundava seu coração, enquanto voltava para casa. Pensava em tudo o que haviam vivido juntos, as noites difíceis, os desafios, mas também as pequenas vitórias que os haviam trazido até aquele momento. Lucas era um homem brilhante, e ela sabia que o mundo estava prestes a descobrir isso. O ônibus sacolejava pela estrada, mas Mariana mal notava,
Sua mente estava com o filho, imaginando-o no palco da conferência, compartilhando seu conhecimento com o mundo. Lágrimas discretas desceram pelo seu rosto, não de tristeza, mas de gratidão. Você conseguiu, meu filho, sussurrou, olhando pela janela. Nós conseguimos. Enquanto o sol se punha no horizonte, Mariana sentiu uma paz rara preencher seu peito. A jornada ainda não havia terminado, mas naquele momento, ela sabia que tudo estava exatamente como deveria estar. O aeroporto de Guarulhos estava lotado, com uma mistura de turistas agitados, executivos apressados e famílias se despedindo, o burburinho constante de vozes e o som das rodas das malas deslizando pelo chão de granito criavam um cenário caótico, mas Lucas parecia alheio a tudo isso. Ele caminhava com passos firmes ao lado de Mariana, a mente focada em sua apresentação. Está tudo bem? Perguntou Mariana, observando o filho com atenção. Sim, só um pouco nervoso, respondeu ele, com um sorriso tímido. É uma oportunidade importante e quero fazer tudo certo. Mariana apertou a mão dele, transmitindo a confiança silenciosa que sempre oferecera desde que ele era criança. Você vai se sair muito bem. Já estou orgulhosa de você. Lucas respirou fundo e sorriu. Olhou para o grande painel de partidas, conferindo o horário do voo. Ainda tinham tempo antes do embarque. Então decidiram sentar-se em uma das poltronas da área de espera. Mariana ajeitou a bolsa no colo e olhou ao redor. O aeroporto parecia um mundo à parte, onde histórias começavam e terminavam a todo instante. Famílias se abraçavam, casais se despediam, crianças corriam animadas. Ela se sentia pequena naquele mar de vidas em movimento, enquanto Lucas mexia no celular, respondendo a mensagens de colegas e revisando os detalhes finais da sua apresentação. Mariana deixou seu olhar vagar pelo saguão. Foi então que algo, ou alguém, chamou sua atenção. Seu coração acelerou, e ela sentiu o estômago se revirar. Do outro lado do saguão, um homem alto, de terno impecável, e cabelos escuros penteados para trás. Estava parado. Ele segurava uma maleta de couro e parecia distraído. Os olhos vagando pelo ambiente, havia algo naquela figura que fez o sangue de Mariana gelar. Ela piscou algumas vezes, acreditando estar vendo coisas. Não podia ser ele, não depois de tantos anos. Mas era Gabriel Almeida. Os anos haviam passado, mas o rosto dele ainda era o mesmo, apenas mais marcado pelo tempo. As mesmas feições fortes, o mesmo olhar intenso, mas agora havia uma sombra de cansaço e vazio que não estava ali antes. Mariana sentiu uma onda de emoções invadir seu peito, raiva, mágoa, surpresa, tudo misturado em uma tempestade que ameaçava transbordar. Seus dedos apertaram a alça da bolsa com força. Mãe, chamou Lucas, percebendo a mudança na expressão dela. Tá tudo bem. Ela respirou fundo e tentou se recompor. O coração batia tão rápido que ela temia não conseguir controlar a própria voz. Eu só preciso de 1 minuto, disse ela, levantando-se abruptamente. Lucas a observou com preocupação, enquanto ela caminhava em direção a um corredor lateral. Ele pensou em segui-la, mas decidiu esperar. Talvez ela só precisasse de um momento sozinha. Enquanto isso, Gabriel continuava parado no mesmo lugar, os olhos ainda vagando pelo saguão, quando finalmente olhou na direção de onde Mariana estivera sentada. Ele congelou. Por um momento, o mundo ao seu redor ficou em silêncio. As vozes, os sons dos anúncios, o movimento frenético, tudo desapareceu. Seu olhar encontrou o de Lucas. O impacto foi imediato e devastador. Gabriel sentiu como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. O cabelo escuro, os olhos profundos e determinados, a postura confiante. Era como olhar para o próprio reflexo no espelho do passado. Um nó se formou na garganta dele. A maleta quase escorregou de sua mão trêmula. Ele piscou várias vezes, como se tentasse confirmar que não estava sonhando. Quem era aquele jovem? A mente dele girava em espiral. Uma tempestade de dúvidas e uma certeza perturbadora. O coração batia tão forte que ele podia senti-lo pulsar nos ouvidos. Como em um instinto primitivo, começou a caminhar na direção de Lucas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando estava a poucos metros de distância, Mariana retornou do corredor e viu a cena. Gabriel,
murmurou, quase sem ar. Lucas olhou para a mãe, confuso, e depois para o homem que se aproximava. O olhar intenso de Gabriel encontrou o de Mariana, e por um instante, o tempo voltou a congelar. Os anos de silêncio, as lágrimas derramadas, as noites solitárias, tudo se materializou entre eles. Mariana, Gabriel sussurrou, a voz rouca de emoção e surpresa. Lucas se levantou, sentindo uma tensão no ar que não conseguia entender. Olhou de um para o outro, buscando respostas. Quem é ele, mãe? Perguntou, a voz cheia de confusão. Mariana engoliu em seco. Os olhos dela se encheram de lágrimas, enquanto olhava para o filho e depois para Gabriel. Lucas, disse ela, a voz quase falhando. Este é o seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Lucas perdeu a cor, e seus olhos se arregalaram em choque. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para absorver aquela revelação. Meu pai, repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Gabriel não conseguia dizer nada. As lágrimas começaram a brotar nos seus olhos. Ele queria falar, queria explicar, mas não sabia por onde começar. Tudo o que sentia era uma dor profunda, o peso dos anos perdidos esmagando seu peito. Lucas, me deixa explicar, disse Gabriel, a voz embargada. Lucas olhou para ele, para o homem que nunca conhecera, e sentiu uma mistura de raiva e curiosidade crescer dentro de si. As perguntas começavam a se formar em sua mente, mas nenhuma palavra saía. A verdade estava exposta, e o mundo deles nunca mais seria o mesmo. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A palavra pai ecoava em sua mente, repetindo-se como uma sentença incompreensível. Ele olhava para aquele homem parado à sua frente, com os olhos atormentados e a expressão carregada de arrependimento, e tudo parecia girar fora de controle. Meu pai, repetiu Lucas, a voz trêmula, quase sem força. Como assim? Mariana respirou fundo, tentando encontrar a coragem necessária para enfrentar aquele momento. A garganta estava seca, e o coração pulsava tão rápido que ela temia desmaiar ali mesmo. Cada fibra do seu ser queria protegê-lo da dor que sabia que estava por vir. Mas já não havia como voltar atrás. Lucas, disse ela suavemente, os olhos marejados. É hora de você saber a verdade. Ele olhou para a mãe, os olhos cheios de confusão e mágoa. Você me disse que meu pai tinha morrido. Sua voz estava carregada de decepção, e o som dessas palavras fez o coração de Mariana se apertar. Eu sei, Mariana respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu disse isso para te proteger, para evitar que você sentisse o peso do abandono. Lucas passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo em busca de controle. Ele sentia uma tempestade se formar dentro dele, uma mistura de raiva, incredulidade e uma tristeza que ele não sabia como processar. Então todos esses anos foram baseados em uma mentira. Tudo o que eu acreditava sobre o meu pai não era uma mentira, Mariana murmurou, a voz embargada. Eu só queria te proteger da dor que eu mesma senti. Eu tive medo de que, se você soubesse a verdade, isso pudesse te machucar ainda mais. Gabriel deu um passo à frente, o olhar preso em Lucas. Seus olhos estavam marejados, refletindo um arrependimento profundo, um vazio que nem todos os anos de sucesso puderam preencher. Lucas, eu não sabia que você existia. Se eu soubesse... A voz falhou, e ele engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Se eu soubesse, jamais teria deixado vocês. Eu fui um covarde, um egoísta. Fiz escolhas erradas, e por causa disso, perdi os momentos mais importantes da sua vida. Lucas encarou o homem à sua frente, tentando encontrar alguma conexão, alguma verdade naquelas palavras. A raiva e a dor travavam uma batalha em seu coração. Ele queria gritar, exigir respostas, mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade dolorosa crescendo dentro dele. Você teve 25 anos para mudar de ideia, murmurou Lucas, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Por que agora? Gabriel respirou fundo, passando a mão pelo rosto como se tentasse limpar anos de culpa. Porque só agora eu descobri. Eu vivi todos esses anos preso em uma vida vazia,
tentando convencer a mim mesmo de que tinha feito a escolha certa. Mas não fiz. Abandonar sua mãe foi o maior erro da minha vida. E agora, vendo você aqui, eu percebo o tamanho desse erro. O silêncio entre eles era espesso, pesado demais para ser quebrado facilmente. Mariana enxugou as lágrimas e segurou a mão de Lucas, buscando oferecer alguma estabilidade em meio ao caos. Lucas, eu te amo. Fiz tudo o que pude para que você tivesse uma vida feliz, para que nunca se sentisse abandonado. Eu sei que talvez não tenha feito tudo certo, mas tudo o que fiz foi por amor a você. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Quando os abriu novamente, sua expressão estava firme, mas o olhar era de uma tristeza profunda. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ele, a voz quase um sussurro. Claro, respondeu Mariana, apertando a mão dele com mais força. Gabriel assentiu, sentindo um peso enorme em seu peito. Ele queria falar mais, queria pedir perdão de 1000 maneiras diferentes, mas sabia que não era o momento. Lucas precisava de espaço, e ele não tinha o direito de negar isso. Vou respeitar o seu tempo, disse Gabriel, a voz embargada. Mas estarei aqui, esperando. Se você quiser conversar, se quiser saber qualquer coisa sobre mim, eu estarei aqui. Lucas assentiu lentamente, mas não respondeu. A confusão em sua mente era tão densa que parecia impossível encontrar um fio de clareza. Ele se virou para Mariana, os olhos pedindo para sair dali, para fugir daquela situação sufocante. Vamos para o portão de embarque, disse Mariana suavemente. Eles se afastaram devagar, Lucas segurando a mochila com força, como se fosse um ponto de apoio. Gabriel ficou parado, assistindo os dois se afastarem. Cada passo deles era como uma facada em seu coração. Ele queria correr atrás, abraçá-los, implorar por uma chance, mas ficou paralisado pela culpa e pelo medo. Quando desapareceram entre a multidão, ele sentiu uma lágrima escorrer pela face. Tudo o que ele havia construído na vida parecia insignificante comparado ao vazio que sentia agora. Meu filho, sussurrou para si mesmo, a voz quebrada. A verdade estava exposta, nua e dolorosa. Agora, restava apenas a esperança de que o tempo pudesse consertar o que fora quebrado, de que alguma ponte pudesse ser construída sobre os escombros das escolhas do passado. O silêncio entre Lucas e Mariana era pesado enquanto caminhavam até o portão de embarque. O som das rodinhas da mala deslizando pelo chão e os anúncios ao fundo pareciam abafados, como se o mundo estivesse distante demais para alcançar. Lucas olhava para a frente, mas seus olhos estavam perdidos em um ponto indefinido. Mariana queria falar, queria encontrar as palavras certas para confortar o filho, mas não sabia por onde começar. Era como se cada frase que pensasse não fosse suficiente para curar a ferida que acabara de se abrir. Quando chegaram ao portão, Lucas largou a mala no chão e virou-se para a mãe. Seu rosto estava sério, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e mágoa. Por que agora? Mãe, perguntou a voz firme, mas cheia de dor. Por que ele teve que aparecer agora, justo hoje? Mariana respirou fundo, sentindo o peso da culpa nos ombros. Eu não escolhi isso, Lucas. Não sei por que o destino decidiu colocar ele no nosso caminho hoje. Mas talvez fosse o momento de você saber. Saber o quê? Ele retrucou, com a voz embargada. Que o homem que eu sempre pensei estar morto está vivo e bem. Que ele me abandonou antes mesmo de me conhecer. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu sei que dói, filho. Eu passei anos tentando proteger você dessa dor. Queria que você tivesse uma vida sem ressentimentos. Sem sentir que algo estava faltando, Lucas passou a mão pelo rosto, respirando fundo para conter as lágrimas. Você fez isso porque achou que era o certo, e eu entendo, disse ele, a voz trêmula. Mas agora, eu não sei o que pensar. É como se uma parte inteira da minha vida tivesse sido construída em cima de uma mentira. Mariana estendeu a mão para tocar o rosto dele, mas Lucas deu um passo para trás. Eu só preciso de espaço, mãe. Eu preciso entender isso sozinho. Mariana assentiu lentamente, sentindo o coração se partir. Ela sabia que Lucas precisava de tempo para processar aquilo tudo, mas vê-lo se afastar era como perder o chão. Tudo bem, meu amor. Eu estou aqui para o que você precisar. Ele assentiu, desviando o olhar.
Uma voz mecânica anunciou o início do embarque, e Lucas pegou sua mala. "Eu vou indo", murmurou. "Boa sorte na sua apresentação", disse Mariana com a voz falhando. "Eu sei que você vai se sair bem." Lucas esboçou um sorriso fraco, mas não disse nada. Ele caminhou até a fila de embarque e entregou o bilhete à atendente. Mariana ficou ali parada, observando enquanto ele passava pelo portão e desaparecia no corredor de acesso à aeronave. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e enxugou-a rapidamente. A sensação de impotência era esmagadora. Tudo o que ela queria era abraçar o filho e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que, naquele momento, não havia palavras que pudessem consertar a dor que ele sentia. Com o peito pesado, Mariana caminhou até uma das cadeiras da sala de espera e sentou-se. Olhou para o celular, pensando em mandar uma mensagem para Lucas, mas desistiu. Ele precisava de espaço, e ela precisava respeitar isso. Enquanto isso, do outro lado do aeroporto, Gabriel permanecia parado, olhando para o lugar onde tinha visto o filho pela primeira vez. O coração ainda batia descompassado, e ele sentia como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de respirar. Aquela breve interação tinha despertado nele uma dor profunda, uma mistura de arrependimento, culpa e um amor que ele não sabia que existia. Cada palavra de Lucas, cada olhar de decepção, tinha se cravado em seu peito como espinhos. Ele pensou em ir embora, em voltar para a vida que conhecia, mas sabia que isso seria impossível agora. Não depois de ver o rosto do filho, de sentir o peso de todos os anos perdidos. Com passos pesados, caminhou até um café próximo e sentou-se em uma mesa no canto. Pediu um café preto, mas nem prestou atenção no gosto quando a xícara foi colocada à sua frente. Seus pensamentos estavam longe demais. Pegou o celular e ficou olhando para a tela por um momento, indeciso. Finalmente, abriu o aplicativo de mensagens e procurou pelo nome de Mariana. Seus dedos hesitaram antes de digitar. "Por favor, me deixe ajudar, não sei como, mas quero fazer parte da vida dele." Do jeito que ele permitir. Ele releu a mensagem várias vezes antes de enviar. Sentiu o coração apertar enquanto esperava a resposta, que parecia não vir nunca. Mariana viu a mensagem aparecer na tela do celular. Ela respirou fundo. Sentindo uma mistura de raiva e compaixão, Gabriel parecia genuinamente arrependido. Mas isso não apagava os anos de sofrimento. Ainda assim, ela sabia que aquela decisão não cabia mais a ela. Com os dedos trêmulos, respondeu: "Isso depende do Lucas. Se ele quiser te dar uma chance, eu não vou impedir, mas não o machuque novamente. Eu não sei se ele aguentaria." Gabriel fechou os olhos. Sentindo o peso daquela promessa, ele sabia que precisava ser paciente, respeitar os limites do filho e de Mariana. Pela primeira vez em anos, ele não tinha um plano, não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, uma coisa era certa. Ele estava disposto a lutar para recuperar o que havia perdido. Mesmo que essa luta fosse a mais difícil de sua vida, o avião decolou suavemente, deixando para trás o caos do aeroporto de Guarulhos. Lucas olhou pela janela, observando a cidade ficar cada vez menor, os prédios virando pontos indistintos contra o horizonte. O céu estava claro, mas dentro dele, a tempestade continuava. Sua mente girava em torno das palavras que havia ouvido minutos antes. "Este é o seu pai." Aquelas 4 palavras haviam desmoronado tudo o que ele acreditava. Durante anos, ele se contentara com a ideia de que seu pai tinha morrido. Um desconhecido cuja ausência era apenas um vazio distante. Agora, aquele vazio tinha um rosto que parecia assustadoramente familiar. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar na apresentação que faria na conferência. Respirou fundo, repetindo mentalmente os pontos principais, mas a imagem de Gabriel insistia em aparecer, misturada com a de sua mãe. Lágrimas nos olhos, tentando explicar o inexplicável. "Algum problema?" perguntou a mulher sentada ao seu lado. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhar preocupado. Lucas abriu os olhos e forçou um sorriso educado. "Não, só estou um pouco cansado." A mulher assentiu e voltou à leitura de seu livro. Lucas olhou novamente pela janela, tentando encontrar alguma clareza naquela imensidão azul. Mariana estava em casa, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos.
O silêncio da sala parecia mais opressivo do que nunca. As fotos de Lucas espalhadas pela estante pareciam olhar para ela, acusando-a de ter escondido a verdade por tanto tempo. O celular estava em cima da mesa de centro, a mensagem de Gabriel ainda visível na tela. Por favor, me deixe ajudar. Não sei como, mas quero fazer parte da vida dele, do jeito que ele permitir. Ela passou os dedos pelo rosto, sentindo o peso das lágrimas secas. Gabriel parecia estar arrependido. Mas será que isso era suficiente? Será que Lucas conseguiria perdoar o homem que nunca esteve presente? Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Ela se levantou e abriu. Era Dona Nilda, com seu sorriso gentil e olhar de mãe, que sempre parecia saber o que estava acontecendo. Posso entrar? Perguntou Dona Nilda suavemente. Claro, entre. Dona Nilda entrou e sentou-se no sofá ao lado de Mariana. Ficaram em silêncio por um momento, até que a senhora segurou a mão de Mariana. Eu sei que as coisas não estão fáceis, disse ela. Quer conversar sobre o que aconteceu? Mariana suspirou profundamente. Eu encontrei o pai do Lucas. Depois de todos esses anos, ele apareceu. E agora o Lucas sabe a verdade. Dona Nilda apertou a mão dela com mais força. E como ele reagiu? Ele está confuso, magoado, e eu estou com medo de que isso o afaste de mim. Mariana, você criou esse menino com tanto amor e força. Ele pode estar confuso agora, mas o amor que ele tem por você não vai mudar. Ele só precisa de tempo. Mariana assentiu, sentindo um pouco da tensão se dissipar. Eu espero que você esteja certa. Dona Nilda sorriu. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Dê a ele o espaço que ele pediu e confie no coração que você ajudou a moldar. Lucas desceu do avião, sentindo uma mistura de ansiedade e cansaço. O aeroporto da cidade estava movimentado, mas não tão caótico quanto Guarulhos. Ele pegou sua mala e seguiu para o ponto de táxi, tentando manter a mente focada no trabalho. Quando chegou ao hotel, jogou a mala sobre a cama e respirou fundo. A palestra seria no dia seguinte, e ele precisava se concentrar, mas os pensamentos continuavam a invadir sua mente. Ele pegou o celular e viu uma mensagem de sua mãe. Chegou bem. Estou aqui se precisar de qualquer coisa. Te amo. Por um momento, ele hesitou em responder. Depois, digitou rapidamente. Cheguei sim, te amo também. Colocou o celular de lado e esfregou o rosto com as mãos. A lembrança do olhar arrependido de Gabriel o assombrava. Havia tanta dor naquele olhar, mas também havia algo mais. Uma sinceridade que ele não esperava encontrar. Lucas sentiu uma necessidade estranha de entender aquele homem. Quem era ele realmente? O que tinha feito durante todos aqueles anos? E por que agora parecia tão disposto a reparar o passado? Pegou o celular novamente e, hesitante, abriu a mensagem que Gabriel enviara para sua mãe. Releu várias vezes antes de finalmente decidir responder. Suas mãos tremiam enquanto digitava. Eu não sei se estou pronto para perdoar, mas talvez possamos conversar. Ele pressionou, enviar, e sentiu o coração disparar. Era um pequeno passo, mas era um passo importante. Talvez, só talvez, aquele fosse o começo de algo que ele não podia prever. O celular vibrou quase imediatamente. Era Gabriel. Obrigado, Lucas. Eu estou aqui, sempre que você quiser conversar. Lucas soltou o ar que nem sabia estar prendendo. O conflito dentro dele não tinha desaparecido. Mas pela primeira vez desde aquele encontro no aeroporto, ele sentiu que havia uma chance de entender seu passado e talvez de construir algo novo. O sol da manhã entrava timidamente pela janela do quarto de hotel, iluminando o rosto cansado de Lucas. Ele não dormira bem. Os eventos das últimas horas giravam em sua mente como um turbilhão impossível de controlar. A mensagem de Gabriel, a reação de sua mãe, a verdade revelada tão abruptamente. Tudo parecia formar um nó em sua cabeça. Ele se levantou, passou as mãos pelo rosto e caminhou até a janela. A cidade estava viva lá fora, mas ele se sentia parado no tempo, observando as ruas movimentadas. Tentou encontrar alguma paz na rotina comum das pessoas que seguiam suas vidas, sem saber o que se passava dentro dele. Uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Era o serviço de quarto trazendo seu café da manhã. Ele agradeceu com um sorriso fraco e fechou a porta, sentou-se à mesa e encarou a bandeja com uma xícara de café fumegante, pão fresco e frutas.
Nada parecia apetitoso. O estômago estava revirado pela ansiedade. Pegou o celular e viu a mensagem de Gabriel novamente. Eu estou aqui, sempre que você quiser conversar. Aquela simples frase trazia um peso imenso. Por um lado, ele sentia raiva e frustração. Como aquele homem podia aparecer depois de 25 anos e esperar que tudo fosse resolvido com algumas palavras. Por outro, havia uma parte de Lucas que ansiava por respostas. Por entender o que levou seu pai a abandoná-lo antes mesmo de conhecê-lo, respirando fundo, ele decidiu se concentrar na apresentação. Precisava de foco. Colocou os fones de ouvido e abriu o notebook para revisar os slides. A música instrumental preenchia o silêncio do quarto. E aos poucos, ele conseguiu desviar a mente dos pensamentos que o atormentavam. Mariana estava sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para a xícara de café frio em suas mãos. A casa parecia mais vazia do que nunca. O silêncio era quase ensurdecedor. A ausência de Lucas deixava um buraco doloroso em seu peito, e a presença inesperada de Gabriel reabria feridas que ela pensara estarem cicatrizadas. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Dona Nilda. Querida, você não quer vir tomar um café aqui comigo? A casa está muito silenciosa hoje. Mariana sorriu, um sorriso pequeno e triste. Dona Nilda sempre parecia saber quando ela precisava de companhia. Estou indo, obrigada. Pegou as chaves e saiu de casa, deixando para trás o peso sufocante do passado. Mesmo que apenas por um momento, Lucas terminou de revisar os slides e olhou para o relógio. Era hora de ir para o auditório. Vestiu-se rapidamente, colocou o notebook na mochila e saiu do quarto. O saguão do hotel estava movimentado, cheio de palestrantes e participantes conversando animadamente. Ele passou por eles em silêncio, sentindo-se um pouco deslocado. Ao chegar ao auditório, encontrou Amanda, sua colega da faculdade, que também estava palestrando na conferência. Ela sorriu ao vê-lo. Lucas, que bom te encontrar. Pronto para arrasar. Ele tentou sorrir. Pronto, sim, só um pouco nervoso. Você vai se sair bem, como sempre, disse Amanda, tocando levemente seu braço. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Obrigado, murmurou ele, sentindo um calor reconfortante pela presença dela. A voz do apresentador ecoou pelo auditório, anunciando o início da palestra de Lucas. Ele respirou fundo, caminhou até o palco e ajustou o microfone. As luzes estavam fortes, e ele podia ver os rostos atentos dos participantes. Engoliu em seco, mas quando começou a falar, as palavras fluíram naturalmente. Ele falava sobre inovação, tecnologia e educação, temas que dominava com paixão. A cada slide, a confiança crescia. Por alguns momentos, ele conseguiu esquecer a tempestade dentro de si. Quando a apresentação terminou, os aplausos vieram como uma onda que o envolveu. Ele agradeceu e desceu do palco, sentindo um alívio momentâneo. Amanda se aproximou com um sorriso largo. Eu sabia que você ia arrasar. Obrigado, disse ele. Com um sorriso sincero pela primeira vez naquele dia, enquanto conversavam, sentiu o celular vibrar no bolso. Pegou o aparelho e viu uma nova mensagem de Gabriel. Assisti à transmissão online da sua palestra. Você foi incrível. Estou muito orgulhoso de você. Lucas ficou paralisado. Ele não sabia que a palestra estava sendo transmitida. A ideia de Gabriel assistindo o fez sentir algo entre orgulho e desconforto. Havia um reconhecimento ali. Uma conexão tênue que o confundia ainda mais. Amanda percebeu a mudança em sua expressão. Tudo bem. Ele hesitou. Depois assentiu. Sim, só. Muita coisa acontecendo. Ela sorriu gentilmente. Se precisar conversar, estou por aqui. Lucas agradeceu com um aceno de cabeça. Quando ela se afastou, ele olhou novamente para a mensagem de Gabriel. Seu coração batia forte. Decidiu que não podia mais fugir. Precisava enfrentar aquilo. Digitou rapidamente. Obrigado. Podemos conversar amanhã. A resposta veio quase instantaneamente. Claro. Quando e onde você quiser. Lucas colocou o celular no bolso e respirou fundo. Sentia o peso do passado em seus ombros, mas pela primeira vez, parecia estar pronto para começar a lidar com ele. Lucas despertou cedo na manhã seguinte, o céu ainda tingido de tons suaves de rosa e laranja. A noite havia sido curta e agitada. Seus pensamentos não o deixavam descansar.
Ele olhou para o teto do quarto de hotel, sentindo a mistura de ansiedade e expectativa crescer no peito. Hoje, ele veria Gabriel novamente. Era um encontro que ele mesmo propôs, mas a ideia parecia ainda mais assustadora agora que estava tão perto. Levantou-se devagar, tomou um banho quente e vestiu-se com roupas simples, jeans, camiseta e um tênis confortável, enquanto olhava seu reflexo no espelho. Viu nos próprios olhos a mesma determinação que sua mãe sempre dizia admirar. Respirou fundo e pegou o celular. Havia uma mensagem de Gabriel. Estarei no café do hotel às 9. Espero por você. Lucas olhou o relógio. Eram 8h45. Aquele era o momento. Ele pegou sua carteira, colocou o celular no bolso e saiu do quarto, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. O café do hotel estava tranquilo, com poucos hóspedes aproveitando a manhã preguiçosa de domingo. O cheiro de pão fresco e café recém-passado pairava no ar. Gabriel estava sentado em uma mesa próxima à janela, uma xícara intocada à sua frente. Ele parecia perdido em pensamentos, os dedos tamborilando levemente na borda da xícara. Quando Lucas entrou, Gabriel levantou os olhos e seus corações se reconheceram em silêncio. O rosto de Gabriel se iluminou com uma mistura de alívio e nervosismo. Ele se levantou, hesitante, as mãos tremendo levemente. "Lucas", disse ele, a voz baixa, carregada de emoção. Lucas assentiu e caminhou até a mesa. Por um momento, os dois apenas se olharam, buscando palavras que pareciam se recusar a surgir. Gabriel fez um gesto em direção à cadeira. "Quer se sentar?" "Quero", respondeu Lucas, a voz firme, mas os olhos refletindo a confusão que ainda sentia. Sentaram-se frente a frente. O silêncio entre eles era espesso, cheio de palavras não ditas e perguntas não respondidas. Gabriel respirou fundo e tentou encontrar um ponto de partida. "Obrigado por vir", começou ele, a voz trêmula. "Sei que não deve ter sido fácil para você." Lucas olhou para a xícara de café à sua frente, evitando o olhar de Gabriel. "Não foi", admitiu. "Mas eu preciso entender. Preciso saber por que você me deixou." Gabriel sentiu o peso daquela pergunta. Cada palavra cortando fundo como uma lâmina. Ele passou a mão pelo rosto e tentou organizar os pensamentos. Naquela época, eu era um jovem egoísta e assustado. Estava tão focado em minha carreira, em agradar minha família e seguir o caminho que eles planejavam para mim, que não percebi o que realmente importava. Quando sua mãe me disse que estava grávida, o medo tomou conta de mim. Medo de falhar, de perder tudo o que eu achava importante. Ele fez uma pausa, buscando forças para continuar. Eu pedi para que ela interrompesse a gravidez. E quando ela se recusou, eu fugi. Fui covarde. Escolhi o caminho mais fácil para mim, sem pensar nas consequências para ela, ou para você. Lucas apertou os punhos sob a mesa, sentindo uma onda de raiva e tristeza. "Você nunca tentou voltar, nunca quis saber o que aconteceu com a gente." Gabriel assentiu lentamente, seus olhos marejados. "Tantas vezes pensei em voltar, mas o orgulho e a vergonha me impediam. E com o passar dos anos, eu me convenci de que era tarde demais, que vocês estavam melhores sem mim." Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas. "Mas isso não diminui o arrependimento que sinto todos os dias. Eu perdi os melhores anos da sua vida por causa da minha própria fraqueza." Lucas sentiu uma lágrima escapar pelo canto do olho. Rapidamente, enxugou-a com a manga da camiseta. Seu coração estava dilacerado entre a raiva por tantos anos perdidos e o desejo de preencher o vazio que sempre sentira. "Eu não sei se posso te perdoar", confessou Lucas, a voz embargada. "Mas também não sei se quero carregar essa raiva para sempre." Gabriel assentiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. "Eu entendo, e não espero que você me perdoe hoje, ou talvez nunca. Só quero que você saiba que estou aqui agora, e que se você permitir, quero fazer parte da sua vida." Lucas olhou para o rosto de Gabriel e viu a sinceridade e a dor refletidas ali. Pela primeira vez, ele percebeu que o homem à sua frente não era apenas o pai que o abandonara, mas alguém que também carregava feridas profundas. "Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente", disse Lucas, com a voz mais calma.
Mas talvez possamos começar devagar. Um sorriso fraco surgiu nos lábios de Gabriel. Devagar está perfeito para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um absorvendo o peso daquele encontro. A garçonete se aproximou e perguntou se Lucas queria alguma coisa. Um café, por favor, respondeu ele, olhando para Gabriel. Temos muito para conversar. Gabriel sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que havia uma chance de reconstruir algo, mesmo que fosse uma pequena ponte sobre os escombros do passado. E ali, naquele café de hotel, os primeiros tijolos foram colocados. Os minutos seguintes ao pedido do café pareceram um eterno compasso de espera. Lucas mexia a colher na xícara, o olhar fixo no líquido preto que girava lentamente. Gabriel o observava, cuidadoso para não forçar nenhuma palavra. Era como se qualquer movimento brusco pudesse romper o fio tênue que os conectava naquele momento. Então, Lucas quebrou o silêncio, sem levantar os olhos. O que você fez todos esses anos? Gabriel respirou fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Ele sabia que cada palavra precisava ser escolhida com cuidado. Trabalhei muito. Ele fez uma pausa, tentando encontrar uma maneira de explicar. Construí uma carreira de sucesso, mas foi uma busca vazia. Cada conquista parecia menos importante do que a anterior. Eu viajei, conheci pessoas influentes, mas nunca consegui preencher o vazio que ficou desde que deixei vocês. Lucas assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Parte dele queria ouvir que Gabriel havia sofrido, que a ausência dele também tinha sido uma ferida aberta. Outra parte não sabia o que fazer com essa informação. Sentir pena do homem que o abandonou era uma confusão emocional para a qual ele não estava preparado. E por que você nunca tentou procurar a gente antes? Lucas perguntou, a voz mais firme agora. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se revivesse anos de arrependimento. E não, medo. Medo de não ser perdoado. Medo de enfrentar as consequências das minhas escolhas. E egoísmo também. Eu me convenci de que seria melhor para vocês se eu ficasse longe, que minha presença só causaria mais dor. Ele olhou para Lucas, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Foi covardia, uma covardia da qual me arrependo todos os dias. Lucas sentiu um aperto no peito. A vulnerabilidade no rosto de Gabriel era real, e isso o desarmava. Era mais fácil odiar um monstro do que um homem quebrado. Minha mãe, ela fez tudo sozinha, murmurou Lucas. Ela nunca reclamou, nunca deixou faltar nada, mas eu sei que foi difícil para ela, e isso me machuca. Gabriel assentiu, engolindo em seco. As palavras de Lucas eram como facas girando dentro dele. Sua mãe é uma mulher incrível, disse Gabriel com a voz embargada. Ela fez o que eu não tive coragem de fazer. Ela foi forte quando eu fui fraco. Eles ficaram em silêncio novamente. O café de Lucas esfriava na xícara, mas ele não parecia notar. Havia tanto a ser dito, mas as palavras vinham em blocos pesados, difíceis de mover. Eu sempre quis saber como seria ter um pai, Lucas confessou, a voz baixa. Quando eu via meus amigos com os pais deles, ficava imaginando como seria se o meu estivesse ali também, nos aniversários. Nos jogos da escola, eu sentia que algo estava faltando. Gabriel fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. E eu perdi tudo isso, sussurrou ele. Por minha culpa, você cresceu com essa ausência. Eu nunca poderei consertar isso, Lucas. Mas quero, pelo menos, tentar estar presente daqui em diante. Se você deixar... Lucas olhou para ele, a raiva dando lugar a um cansaço profundo. Ele queria seguir em frente, mas o peso da mágoa era difícil de soltar. Eu não sei como perdoar você ainda, admitiu Lucas. Mas talvez possamos começar com pequenas coisas, conversas, encontros. Nada grandioso. O coração de Gabriel bateu forte. Uma esperança frágil nascendo ali. Isso é mais do que eu poderia pedir, disse ele, a voz quase um sussurro. Obrigado por me dar essa chance, por menor que seja. Lucas assentiu, finalmente levando a xícara aos lábios e dando um pequeno gole. O café estava frio, mas ele não se importou. O simples ato de estar ali, disposto a conversar, parecia um passo gigantesco. Eu não sei muito sobre você, disse Lucas, tentando suavizar a conversa.
O que você gosta de fazer além de trabalhar? Gabriel riu baixinho. Um som que soou estranho depois de tanta tensão. Essa é uma boa pergunta. Acho que passei tanto tempo focado no trabalho que me esqueci do resto. Mas eu gosto de ler, principalmente biografias e livros de história. E você? Eu gosto de tecnologia, mas também adoro fotografia. Gosto de capturar momentos, congelar memórias. Gabriel sorriu, uma pontada de orgulho iluminando seu rosto. Isso é incrível. Gostaria de ver algumas das suas fotos algum dia. Lucas deu de ombros, um pequeno sorriso surgindo nos lábios. Talvez, quem sabe, eles continuaram conversando, a tensão inicial se dissipando aos poucos. O diálogo ainda era cauteloso, cheio de pausas e hesitações, mas era um começo. Cada palavra era como um tijolo sendo colocado para reconstruir a ponte que havia sido destruída anos atrás. Quando finalmente se levantaram para sair, Gabriel estendeu a mão. Obrigado por me ouvir, Lucas. Lucas olhou para a mão estendida e, depois de um momento de hesitação, apertou-a. O gesto simples carregava mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Até mais, Gabriel, disse Lucas, sem usar a palavra pai, mas com um tom que não era mais hostil. Até mais, filho, respondeu Gabriel, com uma emoção contida na voz, enquanto Lucas saía do café. O coração de Gabriel estava pesado, mas também cheio de esperança. Talvez o tempo não apagasse os erros, mas podia oferecer novas oportunidades. E isso era um começo. Lucas caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, o vento fresco soprando em seu rosto, enquanto tentava organizar os pensamentos. O encontro com Gabriel fora intenso, e cada palavra trocada parecia ecoar em sua mente. Ele havia apertado a mão do homem que era seu pai, dado a ele uma chance tímida de reconstruir algo. Mas as emoções dentro de si ainda eram conflitantes, uma mistura de raiva, curiosidade e um fio tênue de esperança. Decidiu entrar em um pequeno parque que havia visto no caminho de volta ao hotel. Precisava de um momento de silêncio, longe do barulho dos carros e da agitação da cidade. Sentou-se em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa. O cheiro de grama cortada e o som distante das crianças brincando trouxeram uma sensação de calma. Ele tirou o celular do bolso e olhou para a tela. Uma mensagem de sua mãe piscava ali, enviada pouco antes do encontro com Gabriel. Estou pensando em você. Seja forte. Eu te amo. Lucas sorriu. Sentindo o coração aquecer, a mãe sempre fora seu porto seguro, sua rocha. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela estava ali, oferecendo amor incondicional e apoio silencioso. Ele se perguntou como ela estava lidando com tudo aquilo. Decidiu ligar para ela. Colocou o telefone no ouvido e esperou. Alô? A voz de Mariana soou preocupada e esperançosa. Oi, mãe, respondeu ele, tentando soar tranquilo. Lucas. O alívio na voz dela era evidente. Como você está? Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei ao certo. O encontro foi difícil, mas ao mesmo tempo, parecia necessário. Mariana respirou fundo do outro lado da linha. Eu imagino como deve ter sido complicado para você, meu amor. E estou aqui, sempre que quiser conversar. Eu sei, mãe. Lucas sorriu levemente. Obrigado por tudo. Você não precisa me agradecer. Só quero que você esteja bem. E ela hesitou por um instante. O que você achou dele? Lucas pensou na pergunta. As memórias do encontro vieram à tona. O olhar arrependido de Gabriel, sua voz trêmula e sincera, o aperto de mão hesitante. Ele parece genuíno, admitiu. Arrependido, confuso, mas genuíno. Eu ainda não sei se consigo perdoá-lo, mas acho que quero saber mais sobre ele. Isso é um começo, filho, e seja qual for o caminho que você escolher, eu estarei ao seu lado. Eu sei, mãe, disse Lucas suavemente. Te amo. Eu também te amo. Cuide-se. Está bem. Vou cuidar. A gente se fala depois. Lucas desligou e guardou o celular no bolso. Ficou ali sentado por mais alguns minutos, deixando o vento levar embora um pouco da tensão que pesava em seus ombros. Ele sabia que o caminho para a reconciliação seria longo e complicado, mas sentia que estava fazendo o que precisava ser feito. De volta a Belo Horizonte, Mariana colocou o celular na mesa e olhou pela janela.
Uma mistura de alívio e preocupação preenchia seu coração. Lucas parecia estar encontrando seu próprio caminho naquela situação, mas ela temia o que poderia vir pela frente. As feridas do passado ainda estavam abertas, e ela sabia que cada passo poderia ser doloroso. Dona Nilda entrou na sala com uma bandeja de chá, o olhar atento à amiga que parecia perdida em pensamentos. "Como ele está?" perguntou, servindo uma xícara para Mariana. "Confuso, mas forte", respondeu Mariana, mexendo o chá lentamente. Ele encontrou o pai e decidiu dar uma chance para entender o que aconteceu. Dona Nilda assentiu, sentando-se ao lado dela. "Isso deve ser difícil para você também." "É sim", admitiu Mariana, os olhos marejados. "Parte de mim ainda sente raiva. Ainda guarda o ressentimento de tudo o que ele fez. Mas outra parte..." Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Outra parte só quer que meu filho encontre paz." Dona Nilda sorriu, tocando suavemente a mão dela. "Você é uma mãe incrível, Mariana. Sua força é o que fez o Lucas ser quem ele é. Ele vai encontrar o caminho certo, porque você deu a ele as bases para isso." Mariana sorriu através das lágrimas. "Obrigada, Nilda. Você sempre sabe o que dizer. E você sempre soube o que fazer. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, você continuou de pé. Seu filho é a prova disso." Mariana respirou fundo e olhou pela janela novamente. Sabia que o caminho à frente era incerto, mas sentia que talvez fosse possível construir algo novo das cinzas do passado. Enquanto isso, Gabriel estava sentado em seu escritório em São Paulo. Olhando para a foto de Lucas que havia salvo no celular após assistir à palestra, ele passava o polegar sobre a imagem, os olhos cheios de emoção. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia uma possibilidade real de redenção. Ele sabia que não podia apagar os anos perdidos, mas talvez pudesse fazer algo com os anos que ainda tinham pela frente. A mensagem de Lucas, a promessa de que poderiam começar devagar, era o fio de esperança que ele precisava para continuar. Com um suspiro profundo, colocou o celular de lado e olhou pela janela. Lá fora, a cidade continuava pulsando, indiferente às batalhas internas de cada um de seus habitantes. Mas para Gabriel, algo havia mudado. Uma ponte, por mais frágil que fosse, estava sendo construída, e ele não a deixaria desmoronar novamente. Os dias seguintes à conversa com Gabriel passaram em uma mistura de normalidade e inquietação. Lucas voltou para casa após a conferência, o peso das últimas semanas ainda presente em seus ombros, mas algo dentro dele parecia ter se ajustado, como se uma peça antiga finalmente estivesse tentando se encaixar. Mesmo que de forma imperfeita, Mariana estava esperando por ele na sala de estar, o sorriso caloroso e os braços abertos. Lucas deixou a mochila no chão e se afundou no abraço da mãe. Aquele contato familiar trouxe um conforto imediato, como um porto seguro em meio à tempestade. "Que bom que você voltou", sussurrou Mariana, segurando-o com força. "Também é bom estar de volta", respondeu ele, sentindo o coração se aquecer. Quando se afastaram, Mariana olhou fundo nos olhos do filho, procurando entender o que se passava dentro dele. "E então, como você está se sentindo?" Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Ainda meio confuso, mas acho que estou começando a entender tudo isso. Não é fácil, mas acho que quero dar uma chance para o Gabriel." O nome saiu com dificuldade. Como se ainda estivesse se acostumando a usá-lo, Mariana assentiu, os olhos cheios de compreensão. "Seja qual for a sua decisão, Lucas, estou aqui, sempre estarei." "Eu sei, mãe." Ele sorriu. "E isso faz toda a diferença." Naquela tarde, Lucas decidiu mandar uma mensagem para Gabriel. Algo simples, mas direto. "Oi, que tal nos encontrarmos no fim de semana para um passeio?" A resposta veio minutos depois, carregada de emoção contida. "Claro, Lucas, pode escolher o lugar, eu estarei lá." Lucas sentiu o coração bater mais forte. Era um passo pequeno, mas carregado de significado. Ele escolheu um parque no centro da cidade, um lugar que gostava desde a infância. Talvez fosse mais fácil conversar ao ar livre, longe dos olhares atentos de cafés ou restaurantes. No sábado pela manhã, o céu estava limpo e o ar tinha um frescor revigorante. Lucas chegou ao parque um pouco antes do horário marcado.
as mãos nos bolsos e os olhos atentos ao movimento ao redor. Famílias passeavam, crianças brincavam, e idosos conversavam em bancos sob a sombra das árvores. Poucos minutos depois, Gabriel apareceu à entrada do parque. Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa azul claro, mas ainda assim, havia uma certa formalidade em sua postura. Ele carregava uma tensão visível, como se estivesse prestes a entrar em território desconhecido. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, ele sorriu timidamente e acenou. "Oi", disse Gabriel, a voz suave. "Oi", respondeu Lucas, tentando parecer mais tranquilo do que se sentia. "Obrigado por vir. Obrigado por me convidar", Gabriel disse. Genuinamente grato, eles começaram a caminhar lado a lado pelo parque. O som das folhas sob os pés e o canto dos pássaros preenchiam os silêncios entre as frases trocadas. Gabriel olhava ao redor, absorvendo cada detalhe. Tudo era uma novidade, uma chance de conhecer um pouco mais da vida do filho que ele havia perdido. "Você vinha muito aqui quando era criança?", perguntou Gabriel, tentando quebrar o silêncio. "Sim", Lucas assentiu. "Minha mãe me trazia para brincar e correr. Era um dos poucos lugares onde podíamos relaxar." Gabriel sentiu uma pontada no peito. Cada memória compartilhada era uma lembrança de sua ausência. "Fico feliz que vocês tenham tido isso", murmurou ele. "Sua mãe é uma mulher extraordinária." "Ela é", Lucas concordou, sem hesitar, "e fez um trabalho incrível sozinha." Gabriel assentiu, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. "Eu sei que nunca poderei substituir o que perdi, mas quero. Se você deixar, construir algo novo, não quero ocupar o espaço que já foi preenchido por sua mãe, mas talvez possa encontrar um lugar diferente na sua vida." Lucas parou de caminhar e olhou para Gabriel. A sinceridade no olhar do homem à sua frente era impossível de ignorar. Não havia mais a frieza de um empresário focado apenas em negócios. Havia um homem quebrado, tentando juntar os pedaços e encontrar redenção. "Eu não sei como isso vai funcionar", disse Lucas, a voz firme mas vulnerável. "Mas estou disposto a tentar." Um sorriso de alívio se espalhou pelo rosto de Gabriel. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. "Isso significa muito para mim", sussurrou ele. "Obrigado." Eles continuaram caminhando, a conversa fluindo de maneira mais natural. Lucas contou sobre seus projetos na faculdade, suas paixões e seus planos para o futuro. Gabriel escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, sentindo-se, pela primeira vez em anos, parte de algo real, quando o sol começou a se esconder por trás das árvores. Eles sentaram em um banco de madeira. Gabriel olhou para o horizonte e depois para Lucas. "Posso te mostrar uma coisa?" Lucas assentiu, curioso. Gabriel pegou a carteira e tirou uma foto um pouco desgastada pelo tempo. Era uma foto de Mariana jovem, sorrindo, com uma expressão de amor e esperança. "Eu carrego essa foto desde o dia que fui embora", confessou Gabriel. "Uma lembrança constante do que perdi e do que me arrependo." Lucas olhou para a foto e depois para Gabriel. Algo dentro dele se suavizou. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse entender aquele homem. "Talvez seja a hora de você ter novas fotos", disse Lucas, sorrindo de leve. Gabriel sorriu, emocionado. "Eu adoraria isso." O dia terminou com uma sensação de que algo estava mudando. As feridas ainda existiam, mas as primeiras pontes estavam sendo construídas. Uma conversa de cada vez. O sol da manhã tingia o céu de tons dourados enquanto Lucas caminhava pela praça próxima à sua casa. O vento leve soprava, trazendo o cheiro das flores recém-abertas e o som distante da cidade acordando. Era um novo dia, mas algo parecia diferente, como se o peso do passado finalmente estivesse começando a se dissipar. Ele pensava no encontro com Gabriel no parque. A conversa tinha sido mais leve do que esperava. Um primeiro passo tímido, mas firme em direção a uma reconciliação. Pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse espaço para aquele homem em sua vida. Um lugar ainda indefinido, mas que não parecia mais impossível. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Gabriel. "Bom dia, Lucas. Gostaria de te levar para almoçar amanhã. Nada formal, só nós dois. O que acha?" Lucas sorriu levemente.
A formalidade de Gabriel ainda o fazia rir por dentro. Ele parecia um homem que estava reaprendendo a viver, pisando em um território desconhecido e incerto. A resposta de Lucas foi simples. Pode ser. Me manda o horário e o lugar. Enquanto guardava o celular no bolso. Sentiu uma leveza estranha. Não era a sensação de estar totalmente em paz, mas a de estar caminhando em direção a algo novo. Um sentimento de esperança. Por menor que fosse, Mariana estava na cozinha quando Lucas entrou pela porta. O cheiro de café fresco e pão quentinho preencheu o ambiente. Trazendo uma sensação imediata de aconchego, ela virou-se e sorriu ao ver o filho. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sim, mãe, na medida do possível, respondeu ele, sentando-se à mesa. Mariana serviu uma xícara de café para ele e sentou-se à sua frente. Os olhos atentos dela buscavam entender o que se passava na mente do filho. Tem falado com o Gabriel? Perguntou ela, tentando manter o tom casual. Lucas assentiu, soprando o café quente. Sim, ele me chamou para almoçar amanhã. Acho que quero ir. Mariana sorriu, seus olhos brilhando com um misto de orgulho e preocupação. Você está indo no seu próprio ritmo. Filho, isso é o mais importante. Eu sei, ele disse olhando para a mãe com carinho. Não sei onde isso vai dar, mas estou disposto a descobrir. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. E eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Lucas apertou a mão dela, sentindo-se ancorado por aquele amor incondicional que sempre o guiara. O restaurante escolhido por Gabriel era simples, longe dos luxos que Lucas imaginava que ele frequentasse. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e janelas grandes que deixavam o sol entrar. Gabriel já estava lá, sentado à mesa do canto, os dedos tamborilando levemente na superfície enquanto olhava pela janela. Quando Lucas entrou, Gabriel se levantou, um sorriso nervoso nos lábios. Oi, Lucas. Que bom que veio. Oi, respondeu Lucas, sorrindo de leve. Não precisava ficar tão nervoso. É só um almoço. Eu sei. Gabriel riu baixinho. Mas cada momento com você parece importante demais para estragar. Eles sentaram-se, e o garçom trouxe os cardápios. A conversa começou tímida, falando sobre pratos e pedidos. Aos poucos, as palavras foram fluindo de maneira mais natural. Como foi crescer sem um pai? Perguntou Gabriel, sua voz carregada de culpa, mas também de curiosidade genuína. Lucas pensou por um momento. Foi difícil em alguns momentos, admitiu. Mas a mãe fez um trabalho incrível. Ela me ensinou a ser forte, a ser justo, a valorizar as pequenas coisas da vida. Ela sempre teve essa força, murmurou Gabriel. Eu admirava isso nela, mas só percebi o quanto era importante quando já era tarde demais. Não precisa ser tarde demais agora, disse Lucas, surpreendendo-se com as próprias palavras. A gente pode construir algo novo, do nosso jeito. Gabriel assentiu, os olhos brilhando de esperança. Eu adoraria isso. Eles continuaram conversando, compartilhando histórias, descobrindo gostos em comum e explorando as diferenças. Era estranho, mas também confortante. Uma conexão começava a se formar, lenta e frágil, mas real. Quando terminaram o almoço, Gabriel pediu a conta e olhou para Lucas com um sorriso sincero. Obrigado por vir. Esses momentos significam mais para mim do que você pode imaginar. Lucas sorriu, sentindo algo dentro dele se aquecer. Obrigado por tentar. Isso também significa muito. Eles saíram do restaurante lado a lado. O sol estava alto no céu, e o vento soprava suavemente. Pela primeira vez, Lucas sentiu que o peso do passado estava ficando para trás. Quer caminhar um pouco? Sugeriu Gabriel. Quero, respondeu Lucas. Enquanto caminhavam pela calçada, Lucas sentiu que, apesar de tudo o que tinham perdido, ainda havia tempo para algo novo. Não seria fácil, e talvez nunca fosse perfeito, mas estavam tentando, e às vezes, tentar era o suficiente para começar a curar as feridas. Era um novo amanhecer, cheio de possibilidades.